Você já se perguntou o que acontece depois da morte? Ou o que existe além da vida que conhecemos? Essa é uma das maiores questões da humanidade. E se eu te dissesse que algumas pessoas chegaram bem perto de descobrir? Elas voltaram para contar o que viram. Essas são as experiências de quase morte, ou ECMs. E o que essas pessoas relatam é simplesmente fascinante. Imagine estar em uma situação crítica, no hospital, após um acidente grave ou durante uma cirurgia complicada. De repente você sente uma paz imensa, toda a dor desaparece. Você se vê flutuando acima do seu próprio corpo, observando os médicos tentando te reanimar. Esse é um dos relatos mais comuns de quem viveu uma EQM, a sensação de estar fora do corpo. Olhando a cena de cima, como um espectador, muitos descrevem a passagem por um túnel escuro, com uma luz brilhante e acolhedora no final. Não é uma luz que cega, mas uma luz cheia de amor e aceitação. Ao chegar nessa luz, eles encontram um lugar de beleza indescritível, com cores que não existem aqui na Terra, e uma música celestial. Alguns encontram parentes e amigos que já faleceram, que os recebem com alegria. Outro elemento poderoso é o encontro com um ser de luz. Esse ser pode ser interpretado de várias formas, dependendo da crença de cada um anjo, um guia espiritual, ou até mesmo uma figura religiosa como Jesus. A comunicação com esse ser não acontece com palavras, mas por telepatia. E a mensagem é quase sempre a mesma: amor incondicional e a certeza de que tudo está bem. Durante essa experiência, muitas pessoas passam por uma revisão da vida. É como se um filme passasse diante de seus olhos, mostrando todos os momentos importantes da sua existência. Mas não é um julgamento. O objetivo é ver como suas ações impactaram os outros e aprender com isso. O foco está sempre no amor, na compaixão e no conhecimento adquirido. As pessoas percebem que os pequenos gestos de bondade são o que realmente importa. Curiosamente, a ciência também tenta entender as ECMs. Alguns pesquisadores sugerem que podem ser alucinações causadas pela falta de oxigênio no cérebro ou pela liberação de certas substâncias químicas durante um trauma. Por exemplo, a endorfina poderia explicar a sensação de paz e a ausência de dor. Já a atividade no lobo temporal do cérebro poderia gerar a sensação de ver a vida passar diante dos olhos. No entanto, há casos que desafiam essas explicações. Pessoas que estavam clinicamente mortas, sem atividade cerebral detectável, relataram detalhes precisos do que aconteceu na sala de cirurgia. Coisas que elas não teriam como saber. Como explicar uma pessoa cega de nascença que, durante sua IQM, descreve as cores e as roupas das pessoas no quarto do hospital? Esses são os mistérios que a ciência ainda não consegue desvendar completamente. O neurocirurgião Dr. Eban Alexander, por exemplo, era um cético. Ele acreditava que as ECMs eram apenas truques do cérebro, até que ele mesmo passou por uma meningite bacteriana rara. O deixou em coma por 7 dias, e os médicos tinham pouca esperança. Durante esse tempo, ele viveu uma experiência incrivelmente vívida e real em outra dimensão. Quando voltou, sua visão de mundo mudou completamente. Ele escreveu o livro Uma Prova do Céu, contando sua jornada e argumentando que a consciência pode existir independentemente do cérebro. As histórias são muito parecidas, não importa a cultura, a religião ou a idade da pessoa. Crianças, adultos, ateus e religiosos de diferentes partes do mundo descrevem elementos em comum: o túnel, a luz, a paz, o encontro com seres queridos e a revisão da vida. Essa semelhança global é um dos argumentos mais fortes para quem acredita que as ECMs são mais do que simples alucinações. Mas o efeito mais profundo de uma IQM acontece depois que a pessoa volta. Quase todos que passam por isso mudam radicalmente. Eles perdem o medo da morte, tornam-se mais amorosos, altruístas e espirituais. O materialismo perde a importância. O foco passa a ser os relacionamentos, o propósito de vida e o crescimento pessoal. Eles voltam com uma nova missão: viver de forma mais plena e espalhar mais amor pelo mundo. É como se eles tivessem um vislumbre do que realmente importa e voltassem transformados por essa sabedoria. A morte deixa de ser um fim assustador e passa a ser vista como uma transição, uma passagem para outra forma de existência. Eles não se tornam imprudentes, mas vivem com uma serenidade que muitos de nós buscamos a vida inteira. A experiência de Raymond Moody, médico e psicólogo que cunhou o termo experiência de quase morte em seu livro Vida Depois da Vida, de 1975, foi fundamental. Ele coletou centenas de relatos e identificou os padrões que hoje conhecemos. Seu trabalho abriu as portas para que esse tema
antes visto como tabu, fosse discutido abertamente e pesquisado com mais seriedade. Então, o que podemos aprender com tudo isso? Mesmo que você seja cético, as mensagens trazidas por quem viveu uma e QM são universalmente positivas. Elas nos lembram da importância de amar, perdoar e viver cada momento com propósito. Nos lembram que nossas ações têm um impacto e que a gentileza é uma força poderosa, seja uma janela para o além ou um fenômeno complexo do nosso cérebro. As experiências de quase morte nos convidam a refletir sobre a vida, a morte e o que significa ser humano. Elas nos dão esperança e uma perspectiva diferente sobre nossos problemas diários. Talvez o outro lado não seja um lugar distante, mas uma dimensão de amor e consciência que está sempre ao nosso alcance, se soubermos como olhar. E você, o que pensa sobre isso? Acredita que as EQMs são uma prova da vida após a morte ou um fenômeno neurológico? Deixe seu comentário aqui embaixo. Quero muito saber sua opinião. Se gostou desse mergulho nesse mistério fascinante, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.